Salve, rapaziada, muito boa tarde, no ar a partir de agora, aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola nesta segunda-feira. Começou o Campeonato Gaúcho, a bola voltou a rolar no final de semana, temos muitos assuntos importantes para abordar aqui no programa. O Grêmio perdendo na sua estreia para o Caxias, Renato forte no seu discurso na entrevista coletiva. Será que o Grêmio vai anunciar reforços essa semana? Será que o Grêmio anuncia alguém hoje? Amanhã, até quarta-feira? E o Internacional vencendo na estreia, a vitória do Inter ontem sobre o Avenida, um problema, uma fatalidade para o goleiro Ivan, mas o Internacional venceu. Jogou em casa, estreou com vitória e isso era o mais importante, era o fundamental. E é claro, também tem uma frase emblemática de Eduardo Cudê que a gente vai discutir em seguida aqui no programa. De imediato, vamos colocar na tela para vocês a enquete do programa de hoje que conversa com a torcida do Grêmio. E a gente quer a sua participação lá no YouTube. Por que o Grêmio perdeu na abertura do Gauchão? Questão física, grupo insuficiente, Renato escalou mal ou méritos do Caxias? Vou abrir meu voto aqui, tá? Grupo insuficiente, vai dar mais de 60% a sua opção. Grupo insuficiente, mais de 60% a sua opção. Será que o Renato vai ser criticado já no primeiro jogo? Será que o Renato escalou mal? Vai ser criticado o Renato no primeiro jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho? Para mim, grupo insuficiente, um dos elementos fundamentais pelos quais o Grêmio perdeu na estreia do Campeonato Gaúcho para o Caxias no sábado. Bora lá, vamos para a nossa central. Senhor Lucas Dias, Renato, falamos dele, Pai Nato, Mitonato, Deus Nato. Aliás, a torcida do Grêmio acredita mais no que o Renato diz ou naquilo que a direção diz? Estou curioso com relação a isso, senhor Lucas Dias. Pois é, Gamba, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. E depois da derrota de virada para o Caxias, frustrante na abertura para o Grêmio, pelo menos, do Campeonato Gaúcho no último sábado à tarde, lá no Centenário em Caxias do Sul, o técnico Renato Portaluppi falou sobre negociações. E justamente dentro dessa opinião que você explanou agora, Gamba, sobre o grupo não ter tanta qualidade, faltar peças e peças de qualidade para o grupo do Renato, ele falou sobre as negociações. E ele também está tomando, pelo menos, a dianteira desses negócios que o Grêmio fará nessa primeira janela. Eu dou os nomes, eles correm atrás. E quando eu tenho a liberdade de falar com um empresário que eu não gosto, mas quando tenho essa amizade com o outro, ou mesmo com o próprio jogador, eu procuro ajudar. É papel do treinador saber se o jogador quer vir jogar no Grêmio, entendeu? Esse é um trabalho do executivo e do vice-presidente. Mas não custa nada daquela ajudazinha, né? Mas aquilo que eu falei, não é fácil você sair, trazer qualquer um a qualquer momento, da noite para o dia. A gente não pode errar nessas contratações, principalmente em 3 posições. A gente tem que trazer o jogador certo, que ele vai chegar, vai nos ajudar, e vocês com certeza vão elogiar os jogadores que provavelmente vão chegar. Trazer por trazer não adianta. Se está demorando ou não, a gente corre atrás, a gente tenta. Não é fácil trazer esses jogadores desse nível para que eles possam chegar e nos ajudarem. Até pelas condições financeiras, que o clube não está com aqueles cofres cheios. Mas eu tenho conversado bastante com a diretoria. Volto a repetir, na última própria sexta-feira eu fiquei 4, 5 horas conversando com eles, fazendo telefonemas, enfim. Falando com alguns empresários, falando com alguns jogadores, e vamos aguardar essa semana para ver se dá o resultado positivo. Muito bem, tá aí Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva pós-jogo, após a derrota do Grêmio para o Caxias na estreia do Campeonato Gaúcho. Primeiro ponto, parece que nós aqui, né, na sexta-feira, antecipamos aquilo que aconteceria depois do jogo do Grêmio contra o Caxias. Diogo Rossi lembrou aqui, né? Imagina só se o Grêmio não vence o Caxias, ou se o Grêmio perde para o Caxias. Qual será o discurso de Renato Portaluppi cobrando contratações, né? O Renato engrossando o discurso, o Renato falando forte de que o Grêmio precisa contratar. A torcida do Grêmio vai lembrar aqui, né, o principal motivo do impasse pelo qual demorava o anúncio do Grêmio para anunciar a renovação com o Renato Portaluppi. Ele queria um grupo qualificado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tenho certeza absoluta que para nenhum torcedor do Grêmio que está nos assistindo nesse momento, é surpresa que Renato participa de contratação, que Renato indica jogador, que Renato conversa com o empresário, que Renato conversa diretamente com o jogador. Renato Portaluppi age assim no Grêmio desde sempre.
E quantas contratações do Grêmio foram conduzidas pelo Renato, pelo amor de Deus, isso não é novidade. É assim que o Renato age. Agora, se o departamento de futebol do Grêmio é conivente com isso, aceita isso, e isso para o Grêmio é benéfico em algum momento, esse é um outro ponto, né? O Grêmio tem um presidente, o Grêmio tem um departamento de futebol, mas o Grêmio tem um treinador, que é Renato Portaluppi, que age dessa maneira. E isso não é novidade. Diogo Rossi, quero te ouvir, Diogo. E graças a Deus, porque se as coisas não andam como deveriam andar, graças a Deus o Grêmio tem um Renato para tomar posição, para tomar frente e para fazer as coisas. Estava eu, neste final de semana, depois das manifestações de Renato, me lembrando do jovem Diogo Rossi. O jovem. Mas, né, não que não seja mais, né? Não, mais jovenzinho, assim, lá pelos meus 20, 21 anos. E, cara, eu me lembro de um Renato muito parecido com esse. Não, segunda ou terça aí vem uns 3 ou 4, um tá contratado, ele disse, lá em 2011. Não, chega aí, jogadores do futebol nacional, que vocês vão gostar muito. Tudo igual, como se eu estivesse vendo um filme passando pela minha cabeça. Só que, Gamba, eu tenho memória, graças a Deus eu tenho memória. Ela não é muito boa, mas ela funciona. Ô Paulinho, quando o presidente Alberto Guerra veio aqui para ser candidato a presidente do Grêmio, concorrendo contra o Dorico Romão, ele fez uma série de promessas. Foram 11 tweets, lá, eu me lembro como se fosse hoje, 100 tweets, com várias manifestações de como o Grêmio ia mudar, aquela coisa toda. Bota na tela para mim aí, Paulinho, por favor, esse tweet aí do presidente Guerra, acho que é o 7, né? Contratações de jogadores, né? Elas se darão através da avaliação profissional do departamento de futebol. Quem é o profissional do departamento de futebol, o presidente ou o Renato? Em conjunto com a presidência. Beleza, então o Renato é o novo departamento de futebol do Grêmio, é isso? Acabarão as indicações e os achismos. A frase do Renato na sonora que a gente ouviu é: eu indico e eles correm atrás. O projeto de futebol é do clube e não de algumas pessoas. 27 de outubro de 2022. Então o projeto do clube foi entregar ao Renato, que eu não acho errado, porque tá claro para mim que o Renato é o único que tem condições nesse momento. O Renato é o chefe do departamento de futebol. O Renato é quem faz as indicações com análise técnica, não é um achismo, né? Porque o Renato tem capacidade, e ele tem, não estou sendo irônico, de achar os melhores jogadores, porque o restante não está conseguindo achar. Das duas, uma. Algo faltou nessa manifestação que o senhor fez, presidente, lá em 27 de outubro de 2022. Porque nós passamos por 2023, onde houve uma coisa apoteótica chamada Luiz Soares, e que ninguém nunca vai esquecer que foi na sua gestão, mas as coisas retrocederam. A falta de profissionalismo do Grêmio, ela me espanta. Em um ano em que todos os nossos concorrentes demonstram profissionalismo. Eles negociam bem, eles se ajustam bem no mercado, eles se utilizam bem do dinheiro que tem, seja ele qual o dinheiro que for. E o Grêmio, porque o Renato não dá... Então dá-se férias para o Renato agora. O Renato tinha entrado em trabalho dia 7 de dezembro, aí ele ligava para os jogadores, quando o mercado tinha mais opções, ligava para os empresários e o Grêmio tinha agora um time. Não, o Renato saiu de férias com méritos, ele merecia estas férias como todos os profissionais. E aí agora que o campeonato já está rolando, que a parte de inscrição do Campeonato Gaúcho está quase acabando, em que a janela acaba dia 7 de março, o Renato começou a agir. Acho inclusive que o Renato demorou muito para agir, porque ele participou dessa reunião de 5 horas e ela foi tão impactante para o Renato que ele disse: a reunião começou às 6 e terminou às 11. Ele disse, não foi eu que inventei. Entrei em reunião às 6 e saí às 11, foram 5 horas de uma reunião. Com todo respeito, o que está acontecendo com o Grêmio? Sabe o que é o mais louco de tudo isso? É que todo mundo já sabia que do que o Grêmio precisava. A gente passou o ano passado todo aqui dizendo: o Soares vai sair do Grêmio no final do ano. Perfeito. Isso foi, agosto, metade do junho, ano, todo mundo sabia que ele ia sair. Então o Grêmio não teve só o fim do Brasileirão. É isso, exatamente. Metade do ano. Não era só o Grêmio esperar o Brasileirão terminar para ir atrás do jogador. Já sabia em junho que ia perder o seu principal diferencial. Mais do que isso, o Grêmio soube o ano todo inteiro passado que o alicerce mais fraco era a defesa.
O Grêmio tomou mais de 50 gols ano passado no Campeonato Brasileiro. Então todo mundo sabia que o Grêmio precisava de um zagueiro para, ou um, ou outro, ou dois, ou três, não sei quantos precisava. Mas precisava de zagueiro. O que o Grêmio fez? Renovou com todos os zagueiros que estavam no plantel. E liberou o Bruno Alves. Então se chegou na conclusão que o problema do Grêmio era o Bruno Alves e o goleiro. Foi o Grêmio que contratou o Marquezin e renovou com todos os zagueiros. Agora tem um ponto, né? O Renato, em relação à diretoria, ele vai sair fortalecido independente do que aconteça. Se vier um jogador nesta semana, um atacante bom, que todos vão gostar, segundo ele. Né? Ele que contratou. Ele que contratou. Mas é a partir da ótica dele. Uma coisa que eu E tenho se não falado... vier, só para completar, se não vier Culpa ninguém, da direção. se não vier ninguém, É culpa eles da não direção. contrataram. A direção não contratou. Desculpa, Colar, ter te interrompido, mas é que a gente tem que deixar uma coisa clara para o torcedor e eu tentei fazer isso no final de semana, tá? É um jogador que vai agradar a todos a partir da ótica do Renato. Não sei que nós vamos falar sobre o Rodrigo Muniz provavelmente daqui para frente, até não sei se eu posso falar agora, Paulinho, me disse não. O Rodrigo Muniz é uma indicação do Renato. O Renato ligou para ele de novo. Por quê? É na ótica do Renato que o Rodrigo Muniz é muito bom e que poderia ajudar. Eu até acho que o Diego Rodrigo... Tardelli também, né? Poderia ter ajudado, né? E era na ótica dele também. E foi um cara que mais lesou. Mas O peraí, Tardelli, naquele verdade. momento, era um jogador midiático, né? O Grêmio daqui a pouco está pensando, ou deixou transparecer que esse jogador é midiático. O Muniz não é midiático. Se sai o Muniz, né, ali na rua para tirar uma foto, ele não tira foto, o Rodrigo Muniz. Ribeiro Neto em Frankfurt ou o Muniz? O Ribeiro E Neto tira eu mais quero, fotos. eu quero deixar claro que eu não estou fazendo corneto. Mas tô eu acho querendo- o tô Rodrigo querendo Muniz fazer bom, uma tá? avaliação. Eu Tô querendo quero... fazer uma avaliação em cima de uma indicação do Claro, Renato. Eu quero ele já fazer fez uma- indicações ruins e boas. Exato. Normal, como todo treinador, eu acho. certo. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera aqui, de verdade. O Renato, ele agiria assim, dessa forma, assumindo a dianteira das negociações, das contratações, conversando com o empresário, conversando diretamente com o jogador? É uma pergunta muito sincera que eu faço. Se ele confiasse na capacidade do departamento de futebol, né? Vamos imaginar aqui que o Renato confie no departamento de futebol. Que o Renato entrega uma lista com 50 possíveis contratações e o Renato se preocupa a partir daí exclusivamente em treinar a equipe. Se ele confia no departamento de futebol, o treinador faz isso. De vez em quando, passa lá na sala e pergunta: Bruno, presidente, e aqueles nomes, como é que tá? Beleza, vão chegar, ótimo. Não é isso que o Renato faz. E não é com esse departamento de futebol, com outros que ele já trabalhou. Ele toma a dianteira, ele assume. E quando o presidente Guerra assumiu como presidente do Grêmio, e os integrantes do departamento de futebol sempre souberam que essa era a principal característica do Renato. Sempre souberam. Então, quando a gente diz aqui, e às vezes o próprio Renato se irrita com isso, ele se irrita com isso, já se irritou em alguma coletiva, quando a gente diz que por vezes o Renato tem mais poder que o presidente, é por atitudes como essa, né? Que o Renato ele toma a dianteira, talvez porque ele não confie, ou talvez porque ele perceba que eu preciso entrar em campo, eu preciso negociar, eu preciso ligar para o jogador, eu preciso falar com o empresário, eu, Renato, convencer o jogador porque as coisas estão travadas. Mas tu não acha que isso é muito... Tem algum nó que ele, Renato, precisa Mas tu desatar. não acha que isso, Gamba, é muito midiático? Porque eu vou dar um exemplo. O Cudê faz esse papel no Inter, só que não é externado. Tá bom? Por Não, que, mas que o aqui- Renato externa? Não, mas o eu te devolvo a pergunta, por que, que o Renato externa? o escudo da diretoria. Eu vou te fazer um elogio. Não, é pior para a Não, direção, pelo- Colar, é Não. pior para a direção. Eu vou Não, mas fazer o um- Renato faz isso pelo tamanho que ele tem. Não, eu vou fazer um elogio à direção do Inter aqui, para explicar para o Colar. Para explicar, não, para dar minha opinião para o Colar baseada na pergunta que ele fez. O Renato me parece claro, assim, tá evidente para mim, a não ser que eu esteja muito errado, que ele saiu de férias, ficou negociando o contrato dele. Quando ele renovou o contrato, baseado no valor novo e nas promessas, o Renato disse assim: cara, eu não vou me meter. E me parece claro, olha o silêncio do Renato até ontem. Ele deixou, Colar, negocia aí. Vai lá. Confiou, ele confiou. Ele confiou. Confiou. Cara, é tão claro e É evidente. contigo agora. É tão evidente isso pra mim, que assim, ó, ele aceitou que o Funes Mori não deu certo. O Grêmio tentou e não conseguiu. Ele aceitou que o Grêmio trouxe o Soteldo e bem, trouxe bem, pra mim, o melhor jogador do Grêmio no início dessa temporada e das contratações, beleza. Ele foi deixando. Foi deixando. Só que aí chegou a véspera do jogo, olha quando ele fala da reunião. E ele olhou a lista dos relacionados. Se ele tivesse dito, gente, ele não tinha um centroavante no banco. E assim, ó, não é que ele não tinha um reserva, ele tinha, o André Henrique Que não deu foi também. contratado. A direção do Grêmio não conseguiu acertar um salário com o André Henrique, teve que acertar o salário no final de semana, enquanto o Grêmio ainda estava se preparando para jogar na estreia do Campeonato Gaúcho. O Renato deixou bem claro para mim
que ele participou de outras reuniões, é verdade, mas ele não meteu a mão, a não ser sexta. Porque os detalhes que ele dá da reunião de sexta é de quem diz assim, eu me sentei, fui tomar um café e cansei. Claro, isso é claro. Aí, qual é o sinal disso? Que ele não confia. E outra, gente, nós vamos trabalhar com a margem de um mês para montagem do elenco. Não vamos trabalhar, porque termina o campeonato e começa a montar o elenco. Não. Como disse o Colar aqui, metade do ano você sabia que o Soares não ia permanecer. Soares era 60%, 70%, 80% do time do Grêmio. Tinha que buscar um jogador com essa característica. Óbvio que não vai encontrar um Soares. Mas as carências do elenco do Grêmio não eram só essas. O Grêmio não tinha base. O Grêmio não tinha base. E aí entra o mais grave, Colar. Por isso que eu não vejo como benéfico para a direção o Renato assumir um discurso como esse. O Renato assume um discurso como esse baseado, primeiro, que ele é um escudo e na idolatria dele, perfeito? Só que para a direção fica ruim perante o torcedor, porque o torcedor hoje, de maneira geral, está fazendo a seguinte leitura: agora vai. Porque agora o Renato assumiu, o Renato tomou as rédeas, agora a gente vai contratar. Se não for, não é culpa dele. Sabe o que eu li nas redes sociais, e vocês devem ter lido, depois da derrota para o Caxias, que a torcida do Grêmio, parte dela começa a fazer uma leitura, o departamento de futebol só andava por causa do Calef. Paulo Calef saiu e olha aí, o Grêmio não contrata ninguém. Porque nesse momento sobra para todo mundo. E o Renato toma a dianteira, vai a público, mata no peito e é o ultimato, Diogo. Até aqui, até a estreia no Gauchão, eu confiei. Eu dei um voto de confiança para vocês. Agora eu vou ter que falar, gente. E ele tá falando. O Renato deu 2 entrevistas coletivas no sábado. Uma de dirigente e uma de treinador. Perfeito. Ele explicou o jogo e explicou o departamento de futebol do Grêmio. É inaceitável uma coisa dessa. No futebol brasileiro atual, no futebol brasileiro não, no futebol atual, o Renato é o único técnico que tem tamanho suficiente para fazer isso no futebol brasileiro, na minha visão. O Abel faz isso às vezes também, né? Mas assim, cara, é o trabalho dele. E ele disse, numa resposta lá, que eu não sei se foi pro Bruno Abchek, eu não me lembro. Ele disse assim, tu tá certo. Daqui a pouco estoura no treinador. Ou seja, até ele sabe que se a coisa não andar, vai estourar nele. Então é mais fácil ele pegar o telefone e dizer, e aí, meu bruxo, por favor, vem cá que eu tô precisando. Mas a pergunta que eu te faço, Diogo, é a seguinte. O Renato não tem culpa. Não. De agir assim, ele não tem culpa. Ele não tem culpa de agir assim. A culpa é quem deixa que a coisa chegue nesse ponto. Aí que tá. Bom, gente, se o Renato vai a público, e vamos lá, vamos falar em hierarquia, né? Em hierarquia. O Renato, quando adota esse discurso, não tem hierarquia. O Renato tá falando pelo presidente, tá falando pelo departamento, já atropelou a hierarquia. Isso ele consegue fazer só no Grêmio. Também foi por isso que ele ficou. Mas aí volta no meu discurso de confiança no departamento de futebol e nas pessoas. Se as coisas estivessem nesse momento caminhando para um processo, sim, de anúncios, de elenco sendo reforçado e qualificado, eu duvido que o Renato falaria como ele falou depois do jogo contra o Caxias, eu tenho uma dúvida, e que até acho que o Ernest vai ter mais capacidade de me ajudar. Eu não sei quem é o departamento de futebol do Grêmio hoje, mesmo sabendo que o Antônio Brum é o vice de futebol e o Luiz Wagner Vivian é o diretor executivo do Grêmio, mas respeitando eles como profissionais, obviamente, eu não sei quem são os membros do departamento de futebol do Grêmio, porque na reapresentação do Grêmio, o Antônio Brum disse que o Grêmio procurava um centroavante e nada mais. 7 dias depois, o Antônio Brum disse que o Grêmio estava aberto para procurar outras possibilidades, ou seja, mais do que um reforço. E sábado, o Renato disse que o Grêmio vai trazer 3 reforços. No mínimo 3. No mínimo 3. Tá, e aí? Qual é o planejamento? Eu confio em quem? Eu confio no Renato, que obviamente vai ser sempre a minha prioridade em confiança, ou no departamento de futebol que está fazendo o trabalho? Pô, cara, é complexo, porque quando o Kudê vai na entrevista coletiva ontem e diz assim, o Inter vai contratar um volante, ele está respaldado pela direção que mostrou o trabalho. Sim. A direção do Inter contratou o Borré, contratou o Alário, o Robert Renan, contratou jogadores. Então tem um respaldo, sabe? Eu não sei. Só qual é a sensação que eu tenho, Diogo, nessa linha do que tu falou? A sensação que eu tenho é a seguinte, tá? O torcedor do Grêmio ouve uma manifestação do Antônio Brum, tá? Poderia ser outro dirigente. No momento é o Antônio hoje Brum. ele está nessa posição. Ele está nessa posição, tá? Não leve para o pessoal, tá? Hoje ele está nessa posição. O torcedor do Grêmio ouve uma manifestação do Antônio Brum. Sabe como é que o torcedor fica? Será? Eu quero ouvir o Renato. Eu quero saber o que o Renato vai dizer. Tanto que nós aqui na sexta-feira, a gente aqui abriu a discussão falando isso. Eu quero saber o que o Renato vai dizer no sábado. No sábado, porque as pessoas querem ouvir o Renato sobre contratações.
o Renato sobre indicação, o Renato sobre fragilidade do elenco, e todo mundo sabia que o Renato ia dizer, e ele disse, com outras palavras, que o elenco não é suficiente, que o Grêmio precisa contratar, Falou nas que redes sociais Abril, depois, claro, né? que Abril tá batendo a porta e tem uma Libertadores pro Grêmio. Então o torcedor não confia mais no Renato, pela idolatria, pelo tamanho do Renato. O Renato é uma estátua, mas o Renato também tem esse mérito. Ele joga limpo com o torcedor. Mas ao ele é mesmo... franco com o torcedor e ele dá a real. E ele deu a real. Talvez o torcedor não quisesse ouvir, mas ele deu a real. Ele precisa cobrar. Ah, é ruim para o ambiente, é ruim internamente. Né? O treinador fala uma coisa, o vice de futebol fala outra. Né? Coloca o departamento de futebol contra a parede. Parece que o treinador está assumindo realmente as rédeas e está expondo isso para a torcida. Mas, gente, talvez para o Renato não restou outra alternativa que não essa. Preciso fazer isso para as coisas andarem. E assim, né? Terça, quarta, o Grêmio deve anunciar contratações. Foi o que o Renato falou. E se não vier quarta-feira, né, após o jogo contra o São José, o que vai acontecer de novo? Vai o Renato de novo dar coletiva. Tentamos, mas não deu. Eu de novo ligar para os jogadores, aquela coisa toda. Mas a minha questão assim, ó, Diogo, por exemplo, vocês acham que esse seria o discurso se tivesse ganho o jogo? Será que isso também, não é uma forma de espantar o mau resultado da estreia do Cortina de fumaça? Gaúcho? Não, em absoluto, no primeiro jogo. Acho que não. Em absoluto. Acho que não. Porque se tu para avaliar o jogo, assim, todo, a gente vai falar sobre o jogo depois, mas tu avalia o jogo todo, até os 35 minutos do primeiro tempo, que foi quando o Grêmio teve perna, 100% de perna, o Grêmio não foi mal. Não. O Grêmio não foi mal. O primeiro tempo do Grêmio foi muito o Grêmio bom. não foi mal. Então, assim, eu entendo que, e aí, o grande claro, problema... guardar essas proporções, né? Claro, estamos guardando tudo. Só que tu para pensar assim, daí o Renato vai pro intervalo, ele tira o Galdino, bota o Natan Fernandes, beleza? Óbvio que não é um decréscimo ali, porque o Natan é um menino que o Grêmio prospecta, imagina. Só que o grande detalhe e aí ele começa a tirar. Aí sai o PP, aí não tem mais ninguém. entra o Dodge. É isso? Aí o Natan tem que ser improvisado de centroavante. Não tem grupo. Sabe, aí não não que seja necessário um grupo mais forte do que esse para ganhar do Caxias. Perfeito. É importante, eu preciso ser coerente. Se eu cobrei do Mano, eu vou cobrar do Renato também. Essa frase aí, essa frase que está aí no nosso GC, Paulinho, essa frase é a que o torcedor do Grêmio não pode esquecer. Essa é a frase. Trazer por trazer não adianta. Já ouvi esse filme. Não adianta. E o Grêmio acumulou um monte de jogador aí no ano passado que contratou por contratar. Um monte, empilhou jogador, contratando por contratar, e a resposta está aí. Ninguém resolve, ninguém é a solução. Trazer por trazer não adianta. É isso, Renato. É isso. Não dá mais para acumular jogador, tem que chegar para jogar, para ser titular. Quer ver? 2 nomes aqui, Lucas Dias. Esses sim, chegam e jogam, Lucas Dias. O próprio técnico Renato Portaluppi, Gamba, ligou na última sexta-feira. São 2 atacantes jovens que atuaram no futebol brasileiro e estão neste momento na Europa. O primeiro deles é um sonho e um desejo antigo do Grêmio. Rodrigo Muniz, atacante que trabalhou com o técnico Renato Portaluppi no Flamengo. Hoje ele está no Fulham, da Inglaterra, jogando a Premier League. O técnico Renato ligou para o jogador na última sexta-feira, mas a resposta que o Grêmio tem do clube inglês é que eles não devem liberar tão cedo o Rodrigo Muniz. O outro nome, que também não seria um negócio tão simples, é o Caio Jorge, que surgiu muito bem no Santos, fez gol inclusive na Libertadores de 2020 em cima do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi, e que está emprestado pela Juventus para o Frosinone da Itália. Ele foi uma das maiores vendas da história do Santos, foi para o futebol italiano, agora está emprestado ao Frosinone. É um jogador que o Renato também procurou na última sexta. Bom, bora falar de Internacional 1, Avenida 0. Jogo de ontem à tarde no Beira-Rio, com portões fechados. Vitória do Inter, gol marcado pelo Wanderson. Lucas Colar, era importante estrear com vitória. O que fica dessa vitória de ontem sobre o Avenida, senhor Lucas Colar? A tua calma e tranquilidade, Felipe Gamba. É isso que valeu o gol do Wanderson ontem, né? Não teve aquele discurso mais forte, como é inadmissível no ganhar do Avenida, de como é duro, né, começar sem vencer a temporada, né, contra um time de qualidade inferior, né, que está em divisões inferiores, porque na real, né, o jogo do Inter deu pro gasto, né, o Inter jogou para vencer o Avenida, não foi uma atuação brilhante, né, o Inter pareceu até meio burocrático em dado momento do jogo, em especial no primeiro tempo. Acho que o Inter tem uma finalização a gol na primeira etapa, as melhores chances são do Avenida, no segundo tempo o Inter melhora um pouco. Agora,
A gente sabe, né? É um começo, o Cudê chegou a falar na coletiva que são 6 semanas de pré-temporada, então ainda estamos em meio à pré-temporada, mas em meio à pré-temporada tem jogos que valem 3 pontos. O Inter, no comparativo com o Grêmio, abriu 3 pontos de vantagem. Por que eu estou citando isso aqui? Porque daqui a pouco pode ser um fator decisivo para trazer uma final para o Beira-Rio, uma decisão para o Beira-Rio. Então valeu isso também o jogo contra a Avenida. Agora, se a gente for analisar individualmente ou coletivamente o Inter, tu não tira muita coisa. Tem o Robert Renan, que fez uma boa estreia, mostra ser um zagueiro seguro, né, limpa as jogadas, né, consegue ter uma saída boa de trás, o Johan bastante participativo, o Alário ainda visivelmente desembocado, ele e o Ener Valencia, uma infelicidade do Ivan, né, que teve essa lesão grave, que vai ficar fora dos gramados aí por tempo indeterminado, mas fica isso, né? Um time que está remendado, né? Um meio-campo que era ontem praticamente todo reserva, ainda tem o Alan Patrick para entrar, tem o Maurício para entrar, tem o Mercado, tem o Borré. Então, assim, se tira muito pouco, tira a vitória, né? A tranquilidade de ir melhorando aos poucos, né? Com os 3 pontos na conta. E me parece o seguinte, Colar, primeiro jogo, início de temporada, não dá para colocar a régua lá em cima e analisar esse jogo com uma exigência do tipo é importante ver no Internacional show, encantamento. Isso jamais aconteceria num primeiro jogo. É um jogo de testes, é um jogo onde o time está se entrosando e tudo mais. Claro isso, né, Gama? Porque daqui a pouco o pessoal que está vendo, o Super Inter, a seleção, né? O pacotão do Barcelona. Aí pega a Avenida em casa, bom, vão tocar 5, vão tocar 6. Não, mas é um começo, né? Mas eu te trago até um elemento. Se fosse um jogo ontem, com portões abertos, o torcedor que fosse ao Beira-Rio, não, ele iria com esse sentimento de bom, é um grande time, é um grande ano, né? Vai ser um jogo onde o Internacional vai envolver o adversário e talvez com a presença da torcida pudesse ter construído uma vitória maior sobre o Avenida, mas parece que o ponto aqui essencial estreou, venceu, uma coisa de cada vez, o Cudê fala muito sobre isso, né? É muito melhor ajustar um time vencendo do que perdendo. Né? Tu não tem uma cobrança, tu não tem pressão, assim aos poucos o Internacional vai se entrosando. Mas é que a mudança do discurso, ela se dá, é interessante, né? Em algumas horas, né? Por exemplo, na sexta-feira nós estávamos aqui, por exemplo, no palpite KTO, né? 3-0, 4-0, 5-0, Sele Inter, como diz o Colar, né? E agora nós estamos mais ponderados. Não, veja bem, é o primeiro jogo, isso e aquilo, né? E aí a gente está tratando de expectativa e de realidade. A realidade é que o Internacional vem de uma pré-temporada, de 2 semanas de trabalho extremamente físico, quase nada de técnico, com reforços interessantes. O Johan também faltou, de repente, dar um destaque, que ainda que estivesse em pré-temporada e também fora de ritmo, mas aguentou todo o jogo. Consegue ser não tão lúcido assim quanto o Alan Patrick, mas consegue participar do jogo, enfim, tá? Mas eu acho que a bandeira branca que os 3 pontos ontem no Beira-Rio concedem ao grupo do Cudê, concedem inclusive ao trabalho do Inter de prospecção de jogadores e tudo mais, é mais importante do que os 3 pontos. Porque a gente está batendo na tecla aqui. Eu quero ganhar o Gauchão, é claro que eu quero ganhar o Gauchão, mas eu não vou fazer uma crise se nós empatássemos com o Avenida, se nós daqui a pouco na próxima rodada agora contra o São Luís tiver um pouco mais de dificuldade, porque o gramado vai ser um tanto diferente lá em Ijuí. Então, as coisas elas têm de ser pontuadas com a realidade e não com a expectativa. A expectativa é, nossa, 4, 5, 6, quarta-feira agora, tu vai ter daqui a pouco um time diferente desse que jogou no final de semana. Quarta-feira agora tu vai ter um time daqui a pouco menos entrosado, com jogadores diferentes, porque o Cudê mesmo já falou na própria coletiva, nós vamos ter de dar uma carga diferente para quem jogou agora, nós vamos ter que dar uma carga diferente para quem não jogou, porque a nossa prioridade vai ser o físico. E o torcedor colorado ele tem que entender isso. Quer ser campeão brasileiro, torcedor colorado? Legal, eu também quero. Então é o físico que tem que sobressair. Lá em dezembro. Não se nós ganhamos Gauchão, porque o Lucas disse ontem durante a maratona mais 45 do Vozes do Gigante. Olha, beleza, lá pelas quartas de final da Copa do Brasil, por exemplo, sei lá, em setembro, eu vou chegar e vou te perguntar assim, quanto foi Inter e Avenida no Campeonato Gaúcho? E tu não vai saber responder. Então fique esperto e lembra, é o físico que tem que fazer valer para poder ser campeão brasileiro.
Muito bem. Lucas Dias, vamos lá. Eduardo Cudê, na sua entrevista coletiva, falou sobre tantos assuntos, sobre rodar o time. Ele falou também, né? Rodar o elenco do Internacional nesse início de temporada, senhor Lucas Dias. E justamente dentro do que o Alexandre Ernst estava falando sobre a questão física do grupo, o técnico Eduardo Cudê deixou claro que também dará oportunidade para outros jogadores ao longo desse Campeonato Gaúcho. E a gente acompanha o que o técnico argentino do Inter comentou. Planeamiento, sí, como falamos a veces de a preparación es lo más importante, ¿no? Porque es o que sustenta, o que mantiene o año entero. Entonces, seguramente vamos a ir poupando, rotando y bueno, siempre que sea ganando como hoy, mejor, ¿no? Obviamente que es un partido donde es importante ganar, siempre es importante ganar, o hasta quinta, sexta rodada de aquí no vamos a poder volar un time suelto, ¿no? Continuamos trabajando, pero bueno, tenemos algunos conceptos que ya conocemos, que podemos ir trocando cosas y después el tiempo y a medida que pasen los días vamos a estar más sueltos, más precisos. Bora falar do jogo do Grêmio, né? Bora falar do campo. A gente falou muito sobre a entrevista do Renato, contratações, o Grêmio se movimentando ou não, mas a gente precisa falar sobre o jogo, derrota do Grêmio para o Caxias sábado, na estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Bom, senhor Diogo Rossi, vamos olhar para o campo, vamos analisar o time do Grêmio, o desempenho do Grêmio na partida contra o Caxias, Diogo Rossi. O Grêmio tem uma vantagem em relação ao Inter nesse início do Campeonato Gaúcho, apesar da derrota. O lado bom da derrota. Não tem lado bom, não tem nada a ver. É só que é uma coisa que a gente vai ver no Inter muito e que eu não trato como um problema, é uma condição natural. O Grêmio tem conexão entre os atletas, já existe um entrosamento. Mesmo que as perdas tenham sido menores, no que diz respeito à quantidade, né, a grande perda foi o Soares, há um entrosamento bem significativo da dupla de volantes, do sistema que o Grêmio joga. O Inter é um processo de adaptação. Eu acho que também por isso houve uma dificuldade maior contra o Avenida, até para ganhar o jogo. Acho que o Inter ganharia o natural, só que para ganhar o jogo teve um pouquinho mais de dificuldade por isso. O Grêmio mostrou isso no jogo contra o Caxias. Mostrou que tem entrosamento, que há uma conexão entre os setores, porque as mudanças elas são pontuais, né? Então, obviamente que a qualidade técnica do time, ela não é a que a gente espera e nem é a qualidade que eu espero que no final da temporada o Grêmio tenha. Mas no jogo, uma coisa saltou aos olhos de todo mundo. O Grêmio fez uma grande contratação de um jogador que pode fazer algo pelo Grêmio na temporada. Só que ele não vai fazer tudo sozinho, que é o Soteldo. Olha que loucura, né? No ano passado o Grêmio tinha um baita centroavante, o melhor do Brasil, e não tinha um Soteldo, um ponta para ajudar. E agora o Grêmio tem o Soteldo, tem esse cara que o Renato tanto pediu, e não tem nenhum centroavante para colocar lá na frente. Uma série de problemas que nós vimos no ano passado, eles voltaram a se repetir? Em alguns momentos sim, especialmente quando o Grêmio fisicamente não tinha mais condições como adversário. E aí fez diferença, 10 dias de preparação contra 47. Não pode ser uma desculpa? Não pode, mas isso acabou pesando. O Reinaldo, quando tinha físico e quando o Soteldo era mais incisivo, era um jogador que incomodava, sentiu menos. Quando o físico caiu para os dois sentiram, e aí o problema voltou. E aí ficou mais evidente o erro do ano passado do lateral esquerdo. O João Pedro, claramente é um jogador físico, né? A temporada de 2023 dele se prova por isso. Já nem sei se ele joga a quarta contra o São José para rodar, para ele não se machucar. A dupla de zaga, tu pegou bem no início da tua participação aqui, Gamba, do programa. Não, perdão, não foi tu, foi o Colar. O Grêmio renovou com o azar que tomou mais de 50 gols no ano, incrível. Cara. O Rodrigo Eli cometeu um erro que ele assumiu a responsabilidade pelo erro, é verdade, nas redes sociais, mas que não pode acontecer no primeiro jogo do ano, mesmo que seja no primeiro jogo do ano. O Gustavo Martins é um menino, né? Ele foi bem no ataque, defensivamente ele ficou vendido no primeiro gol do Grêmio, e aí não tem como responsabilizá-lo por isso. Mas assim, falta muita coisa pro Grêmio, né? E a única coisa que o Grêmio tem de vantagem em relação ao principal rival hoje é o entrosamento. Mas sabe que tudo isso... Vai lá. Não, eu só quero em cima das imagens, tá? E até da atuação do Grêmio. Eu vou bater de novo nessa tecla, me despindo de clubismo, né? Como diz o Lucas Colar. Esse Grêmio
ele não passa da fase de grupos da Libertadores. Mas é que assim, né? É que não vai ser o isso. resultado ele é muito crítico, né? Tanto é que a gente tá falando sobre o Inter, que a vitória ela foi positiva só para fins de paz, né? Da bandeira branca. Porque o Grêmio, para mim, né, em relação ao Caxias, e até já votando na enquete, para mim é muito mais mérito do Caxias do que demérito do Grêmio. Porque o Grêmio faz um bom primeiro tempo e só não vira 2-0 porque o JP Galvão perde um gol inacreditável. Perfeito. Se faz 2-0 ali, mas poderia ter sido 2-2, né? Poderia ser 2-2. Poderia ser. Mas o Grêmio foi muito superior com pernas em relação ao Caxias. Mas tu entende que JP Galvão é problema do Grêmio? Tu entende que Galdino é problema do Grêmio? Perfeito. Tu entende que Natan Pescador é... Gente, Natan Pescador... Pelo amor de Deus. Contra os pescadores. Desculpa os pescadores. Daquilo, né, que a gente falou. A profissão dos pescadores que tem o seu nome associado ao Natan. Tudo isso que tu tá citando, todos esses jogadores aí, era suficiente pro Grêmio vencer o Caxias. Isso eu concordo. Não, perfeito. Até porque, né? Vamos comparar folha por folha, exatamente. Investimento por investimento. A gente nunca vai normalizar uma derrota do Grêmio para o Caxias. O que eu estou dizendo aqui é, a análise que se faz do Grêmio sempre será em 2024, olhando para a Libertadores, né? Olhando para abril, olhando lá para a fase de grupos. Mas vamos lá, as carências do Grêmio. Rodrigo Eli errou, reconheceu, mas errou, é um problema. Agora, Galdino, JP Galvão, o Natan Pescador, aí olha para o banco, não tem solução, não tem alternativa. Tudo isso fortalece o desespero do Renato e o Renato adotar a atitude que adotou na entrevista. O Natan Fernandes, que é o grande expoente da base que o Grêmio nutre expectativa, ele teve que voltar para uma função que ele foi improvisado na Copa do Brasil Sub-20, que é de centroavante. Porque o Grêmio não tinha um centroavante reserva no banco. Cara, a gente vai voltar para o princípio do programa. O problema é muito mais amplo. Mas é por isso que eu estou dizendo. A paz que o Lucas está falando, né? E tu disseste, nós temos que olhar para frente. Esse resultado mostra que nós vamos ter problema na Libertadores, isso e aquilo. Eu vou continuar batendo na tecla. Vai vir 2 ou 3 reforços essa semana? Olha, se não vier, no mínimo, mais um cara particular e no mínimo um cara para matar o jogo... Não, mas tu entende? Perfeito. Não tem. Mas tu entende que a pessoa mais preocupado com o que aconteceu sábado é o Renato? O Renato fez Tu entende que ele é a pessoa mais preocupada, mais apavorada com o que aconteceu? Eu não sei quantas ligações o Renato fez na sexta, tá? Eu não consigo precisar isso. Eu sei algumas ligações que ele fez. Uma foi pro Rodrigo Muniz, dizendo para ele, vem para cá e tal, e o Rodrigo disse, cara, eu até gostaria, mas o Fulham quer me aproveitar, aquela coisa toda, então eu não vou ir, tá? Não vai dar. O Fulham mesmo disse, pode fazer a proposta que tu quiser aí que eu vou rejeitar. Então tá fora. Caio Jorge, tá? Jogador do Juventus, tá emprestado pro Frosinone, e ele fez ontem um gol, é apenas o terceiro gol dele, se não me falha a memória, com a camisa do Frosinone, tá voltando agora de lesão. Tá? É um jogador que o Renato ligou para ele. O Renato ligou pro Caio Jorge, convidando ele para voltar pro Brasil para jogar no Grêmio. Pasmem, eu não me lembrava disso. A Juventus pagou um pouco mais de 3 milhões de euros apenas pelo Caio Jorge, porque teve todo aquele problema lá do contrato dele e tal. Beleza. Só que o Caio também não tá predisposto a voltar pro Brasil. Por quê? Porque ele acha que ainda pode render na Europa. Ele é muito jovem, ele teve um grave problema no joelho, né? Não vamos esquecer. E o próprio Frosinone acha assim, agora que ele tá no ápice, né, físico, que ele se recuperou bem, ele tem um preparador físico pessoal que está ajudando ele está vindo do banco, ele está ganhando minutos, talvez não liberasse. Mas ele ficou de dar uma resposta entre hoje e amanhã aí se poderia avançar alguma coisa ou não. E eu vou te dizer, tanto o Rodrigo Muniz quanto o Caio Jorge... Tanto o Rodrigo Muniz quanto o Caio Jorge me agradam. É porque assim, eu já fiz isso desde o ano passado, mas é que eu tenho que tentar passar isso para as pessoas. Eu não posso pegar a régua do Soares. Porque todo mundo tá fazendo assim, Rodrigo Muniz, pelo amor de Deus. Soares, Aí o Caio Jorge trouxe o Benzema. Esquece. Então, por isso... Rodrigo Muniz, se viesse, chega e joga. Isso, o Caio Jorge também. Da mesma maneira. Fazer essa comparação é injusto com qualquer jogador que for chegar mas assim, quanto mais o Grêmio demora para contratar e mais o Grêmio vai atrás, mais esse jogador sofre com essa pressão. Aí que tá, mas essa é a minha pergunta para ti, tá? Vamos lá. Tem um jogador que eu acho que não sentiria nem um pouco a pressão. A minha pergunta... O cara vai ter que chegar aqui para resolver. Claro. Não, mas o Renato deixou claro, contratar por contratar não vai fazer, não adianta ficar acumulando jogador. Mas a minha pergunta, Diogo, para ti é a seguinte... Esse movimento, tá? Vamos lá, essa força-tarefa do Renato ligando pro Rodrigo Muniz, pro Caio Jorge e tudo mais... Isso já vinha acontecendo, né? Sexta-feira, semana passada, que o Renato se deu conta, peraí, a direção não fez nada, eu vou ter que entrar em campo.
Porque aí, gente, a gente vai se dar conta do seguinte, 22 de janeiro, é tarde. É tarde, Diogo. Isso é movimento que tinha que ter sido encaminhado em dezembro, gente. Bom, mas aí... Termina o Brasileiro, isso é movimento que tinha que ter sido encaminhado. Mas aí, Felipe Gamba, eu tive a honra de comentar o jogo na Rádio Bandeirantes no sábado. Te ouvi. Não fui bem, mas eu ouvi comentei. Também. Foi vencido uma queda de braço. Havia uma queda de braço no jogo de sábado. Era torcida versus direção. Quem venceu? A torcida. Basta saber agora se a direção aceita que perdeu. Mas aí veio a entrevista coletiva. E aí tá claro que a direção aceitou que perdeu. Mas o Renato tá do lado da torcida, né? Mas como é que não ia estar, né? Não. Porque pensa assim, o Ernest... O Renato é a pessoa mais apavorada. É que a tua ponderação ela é interessantíssima, porque é só saber se a direção entendeu. Mas aí ela entendeu, né? Exato. Quando o Renato vai pra coletiva, claro. Quando o Renato fala, ela entendeu. Aí ela vai entender. Tu vem aqui pra fazer... Da arquibancada, talvez não. E lembra que na sexta-feira a gente falou sobre isso. A arquibancada do Beira-Rio gritou a ponto do presidente Alessandro Barcelos pegar um voo e ir pra Europa buscar o Luiz Adriano. Bateu o pavor. Eu fosse o seguinte, tá? Eu se fosse dirigente do Grêmio. Não vai dar tempo agora, porque as coisas já estão muito apertadas. Mas eu pegaria um voo. E a Itália? Se fosse pra Itália, eu iria pra Itália. Caio, e aí, meu irmão? Tá, tu quer? Tá, tu não tá muito feliz, não tá predisposto, assim, tu não pensa em vir? Mas vem cá, olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, ó. E Itália. sem corneta. Tinha que mas ir, né? Olha o exemplo do Inter. Claro! O Barcelos foi lá e trouxe o cara. O Barcelos foi pra Alemanha, eu iria pra Itália. Lucas Dias, uma fatalidade no jogo do Internacional ontem, incrível isso, né? Incrível. Já quero aproveitar aqui e prestar minha solidariedade, né? Toda a força do mundo para o goleiro Ivan, né? Que sofreu uma lesão terrível na sua estreia, primeiro jogo da temporada, vai perder meio ano, né? Já estava jogando, jogaria até que o Rocher se recupere de lesão. Que fatalidade, Lucas Dias. Pois é, Gamba, foi uma tarde de estreias também ontem no Beira-Rio. 4 dos 5 reforços anunciados pelo Inter estrearam ontem no estádio Beira-Rio. O goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Johan e também o atacante Lucas Alário. Porém, uma fatalidade, uma notícia muito triste. O goleiro Ivan, nesse lance aí que a gente está acompanhando, acabou dividindo com o jogador do Avenida, saiu no intervalo e teve confirmado pelo Inter uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito. O Inter ainda não tem um diagnóstico em relação ao tempo de parada também do goleiro Ivan, se vai necessitar de algum processo cirúrgico, enfim. Ainda deve ter um retorno entre hoje e amanhã, tem reapresentação à tarde no CT Parque Gigante, e isso gerou a oportunidade para o goleiro Antony, que vem da base do Internacional, já estava aparecendo nos treinamentos, no dia a dia do clube, no CT Parque Gigante, no profissional, há pelo menos 2 temporadas. Ele entrou, deu conta do recado e a tendência é que seja titular na quarta-feira contra o São Luís lá em Juí. Isso porque o Rocher segue com desconforto no tórax e talvez retorne só contra o Ipiranga na 3ª rodada. Vai fechar agora a câmera em ti e o senhor vai endossar um discurso de que o Internacional precisa contratar um goleiro depois do que aconteceu com o Ivan, senhor Lucas Colar. Não é o caso, Felipe Gamba, porque eu acho que, infelizmente, né, uma fatalidade que aconteceu com o Ivan, num lance até fortuito, né, uma bola alçada na área, ele tromba com o Vitão, né, nem com o jogador da Avenida, e acaba tendo essa lesão grave. É um azar, né, do Ivan, porque ele veio para o Inter justamente, né, para jogar, ficou na dúvida se é para o Inter, se é para o América Mineiro. O Rocher tem uma lesão, então ele tem uma oportunidade de ter uma sequência, né, na carreira e acaba, né, tendo essa fatalidade. Só que assim, né, o Inter tem o Antony, que é um goleiro jovem e que a gente sempre fala aqui, né, pô, o Campeonato Gaúcho, né, oportunidade para a gente dar uma rodagem para ver se de fato ele está preparado para ser esse goleiro. E o Inter tem o Rocher, né, que é o titular da posição. Então eu não vejo o Inter indo ao mercado para contratar de novo um goleiro reserva. Um cara que vai chegar aqui já sabendo, bom, o Inter tem o Rocher, o Inter tem um garoto que é o Antony, o Inter tem o Ivan que em dado momento vai voltar, porque ele é jogador do Inter, ele não está emprestado, é um contrato de 3 anos que o Inter fez com o Ivan, e mais o Kehler, que não quer sair do Inter. O Kehler teve uma proposta do América e uma proposta do Juventude, e disse, olha, vocês podem querer me vender, não tem problema nenhum, mas eu vou ficar. O contrato é longo, até 2026, e eu estou tranquilo, eu vou ficar aqui. E daqui a pouco, né, retoma a confiança. Então eu não vejo a necessidade do Inter ir no mercado contratar um goleiro, até porque este goleiro não vai ser um goleiro top, não vai ser um goleiro que esteja em alta, vai ser um goleiro que dá.
né, para ser um reserva do reserva ali na frente. Então, toda a confiança ao Antony, o Kudê, né, chegou a dizer ontem que se tiver que escolher pelo Antony está tranquilo, porque está vendo o dia a dia e vê que ele está trabalhando bem. Ontem teve uma boa intervenção, né, uma jogada com o Robert Renan. Então, eu não contrataria um goleiro. E acho que o Antony tem que ter a sequência que ele sempre quis até agora. Pergunta para Alexandre Ernest, Antony ou Kehler? É que assim, ó, é um grande dilema isso, né? Porque o Kehler, ele ficou com uma fama de chama-gol, assim como o Daniel ficou com a fama de chama-gol. Porque se a gente pegar esse mesmo recorte, o janeiro de 2023, tá? Nas redes sociais, o torcedor colorado estava pegando em armas para não vender o Kehler para o Vasco. Tanto é que se renova esse contrato. Tanto que, exatamente. Então, assim, a partir daí ficaram outros jogos em que o Kehler falhou, em que o Kehler tomou gols fáceis, e aí a partir disso, não, precisamos de um goleiro. Trouxemos o John. A partir do John, que estava fazendo bons jogos e tal, vem o Rocher. Ou seja, contrataram um titular por conta do Kehler. Contrataram um titular por conta do John para liberar o Kehler. Então é meio óbvio que o Antony agora vai seguir, vai ter uma sequência. E tem mais. O Internacional, ele precisa organizar agora a questão da lesão do Rocher e tal. O que me contaram hoje pela manhã, o Inter não vai antecipar etapas nesse quesito, até porque o Inter entende que até o Grenal, e aí eu perguntei pro Diogo há pouco, no final de fevereiro, na 10ª rodada, até o Grenal o Inter pode deixar o Antony jogar, para ter exatamente o que o Lucas falou, experimentos, de repente até um ritmo de competição e mostrar que pode sim ser o reserva. O que me parece é o seguinte, o Inter tem que definir, tá? Até a volta do Rocher, quem é que vai ser o titular? É o Antony? É o Antony. É o Antony. Sequência pro Antony. Isso. Né? Sequência pro Antony. Quem ele estava fora até no banco. Recentemente teve o exemplo do Grêmio, Diogo Rossi. O Grêmio não sabia quem era o titular, se era Breno, se era Gabriel Grando, era um jogo para cada um, rodízio, tirou a confiança dos dois goleiros. Então é o seguinte, fechou que é o Antony, tá preparado, ele tem que ser o titular. Aliás, Lucas Dias, o Antony está preparado, Lucas Dias? E a gente vai acompanhar ele mesmo falando sobre o assunto, viu, Gamba? O goleiro que subiu para os profissionais aí, já está há 2 temporadas sendo testado, trabalhando no CT Parque Gigante, por vezes acaba descendo para o Sub-20 para algumas partidas, agora não, mantido no elenco profissional, e a gente acompanha o que ele falou sobre estar preparado para essa possibilidade de oportunidade na sequência do Gauchão. Eu acho que o trabalho vem sendo feito, não é de hoje, né? Como eu comentei, eu tenho meu tempo dentro do clube, esse é o meu 2º ano inteiramente dedicado ao profissional, então também tenho todo o suporte do clube, dos jogadores, da comissão técnica. Acho que isso dá uma segurança para fazer meu trabalho e, claro, eu venho trabalhando todo dia e acho que isso não vai mudar, independente de ser 5º, 2º, 3º, até vir a oportunidade. O trabalho se mantém e eu espero poder corresponder da melhor maneira. Toda sorte para o Antony, que será o goleiro titular do Internacional, o senhor Lucas Colar, então nas próximas rodadas do Campeonato Gaúcho. Quarta-feira contra o São Luís, lá em Juí, onde estará Lucas Colar, Antony será o titular então, Colar. Sim, imagino que sim, né? Porque o Kehler ontem não estava nem no banco, é difícil imaginar que um goleiro que não está nos planos do Inter, porque não estava no banco ontem, e já foi liberado para escutar propostas ainda em dezembro, aí tem uma lesão do goleiro reserva, ele ultrapassa e é o titular na quarta-feira. Então acho que o Antony tem que jogar. Opinião, quero a tua opinião, tá? Ele está pronto? Eu acho que ele não está pronto porque ele não jogou ainda, né? Mas eu acho que ele está preparado. Agora pronto a gente vai saber se ele está agora, né, durante o jogo. Está pronto? Está preparado? Não, eu acho que ele está preparado. Eu acho que o termo não é pronto, tá correto, Lucas? Ele está preparado. É um jogador que a gente percebe nos treinamentos que ele tem futuro, ele tem imposição de goleiro, ele tem a técnica interessante que a gente percebe nos movimentos. Mas assim, pronto, só o tempo vai dizer. E só para a gente pontuar a questão do Kehler também, né? A proposta que veio do Vasco era na casa dos 4 milhões de dólares. Tá? Então, é óbvio que o Inter não vai ganhar muito com esse goleiro, mas que dá para ganhar um dinheirinho com o Kehler também dá, né? Então, é outra questão que envolve, de repente, uma liberação do Kehler. Ah, não quer emprestado para o América Mineiro, não quer emprestado para o Juventude? Beleza, mas então, fala com o teu staff e procura alguém, procura algum time
que a gente possa te vender. Mas e ele não ainda está ganhar um dinheirinho. interessado. Ele não quer fazer isso. Não quer? Ele quer sair. Exato, ele não quer ir emprestado. Então, tipo assim, tem que daqui a pouco ir em definitivo. É isso. Quarto goleiro do Internacional hoje, o Kehler. Vamos lá, gente. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola no YouTube. Vocês ficam com o Lucas Dias. Quebrou tudo no final de semana. Meu Deus. Já voltamos. Pode ser. Pois estamos ainda um pouco debilitados. Estamos tomando uma aguinha aqui. É que eu acho que mostrando assim no vídeo parece que é a de 600, né? Mas é 1,5 litro essa aqui. É 1,5 litro. Pô, uma aguinha pra dar aquela soltadinha. Aliás, Ijuí, estaremos aí quarta-feira, viu? Teve gente prometendo churrasco antes do jogo. Teve gente falando que tinha que ir no Paradouro lá, que é o point de Ijuí, na quarta-feira. Tô esperando, viu? Não quero ficar na mão. Mas vamos pro nosso intervalo aqui do Donos da Bola. O pessoal já tá mandando a sua mensagem. Marcelo Hinkel, Lucas, você é o quarto elemento colorado, mas quem é o terceiro? Jefferson pode ser, tu pode ser, o Jefferson pode ser o terceiro, e aí eu posso ser o quarto, beleza. Quem mais tá mandando mensagem aqui? Luiz André de Oliveira, Dick Vigarista, José Armando Zancan, Lucas, manda um beijo. Um beijo pra ti, José Armando Zancan. Paulo César Luz, água que passarinho não bebe? Não, essa aqui é água mesmo. Aqui da Bandeirantes, voltou hoje a água. Ou final de semana, enfim. O que tem de rango? Vamos ver aqui, ó. Eu tô com o cardápio na mão, tá? Arroz e feijão, segunda-feira é novinho. Sopa dourada, toda sopa é dourada, mas tudo bem. Rigatone, alho e óleo, bom. Seleta de legumes, se tu botar só legumes é a mesma coisa. Bife de frango ao curry. Pô, eles botaram com R, então é curry. André Curry. É o bife de molho André Curry. De volta com os Donos da Bola aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Em seguida tem um apito final na Rádio Bandeirantes, comando do Daniel Oliveira. Agora é hora da gente colocar no ar aqui o resultado da enquete, que perguntou para a torcida do Grêmio sobre contratações, avaliação do elenco, por onde passou a derrota do Grêmio na estreia do Campeonato Gaúcho. Olha lá, ó. Grupo insuficiente, 50%. Méritos do Caxias, 24%. Questão física, 18%. Painato está perdoado. 8% para algum erro de Renato na escalação do time no Grêmio. Então a maioria, 50% grupo insuficiente, o que não me surpreende. Eu votei nessa opção aqui na abertura do programa. Eu sabia que essa seria a opção da torcida do Grêmio. Agora eu quero destacar também aqui, o senhor Lucas Colar, os 24% do mérito do Caxias. Mas é que dá para ser quase 42, né? Também. Porque entra mérito do Caxias, mais questão física, que o Caxias voltou a treinar antes, a 42%. Gente, com todo respeito à análise maravilhosa que vocês estão fazendo, mas isso é apenas uma resposta à direção do Grêmio. Eu não acredito que os torcedores que votaram na qualidade do grupo acham que o Grêmio precisava de um grupo muito melhor do que esse para vencer o Caxias. É uma resposta da necessidade da temporada. Aí sim, isso com certeza. É isso. Não se aplica ao jogo de sábado, mas a temporada. E o recado, se é recado para a direção do Grêmio, é esse: contratem. Contratem o quanto antes. Esse grupo precisa ser qualificado. Para ontem, segundo o Renato, até quarta-feira tem anúncio aí. Tá bom, gente? Donos da Bola vai ficando por aqui na Rádio Bandeirantes. Vem aí o apito final com o comando do Daniel Oliveira. E aqui na tela da Band está chegando ele, o grande Alexandre Mota. Alexandre o Grande. Tudo bem, papai? Também conhecido como Alexandre o Gordo, né? Não tem importância. Boa tarde, Gamba. Nós já nos vimos hoje, né? É verdade. Lá na porta da escolinha, coisa boa. Boa tarde, Alexandre Ernest, nosso Schwarzenegger. Seria o verdadeiro Alexandre o Grande? Eu acho que sim, viu? Eu acho que ele é mais forte até do que Alexandre o Grande. Eu sou pelo time Ernest. Diogão com essa barba erótica também, uma barba, né, rústica, uma barba de lenhador, podemos dizer assim. E tá pequena. Meu querido amigo Lucas, né, uma das estrelas do Universo Alegria, que aconteceu agora no final do ano, fez a turma lá na Arena do Grêmio, assim, levou a plateia à loucura. Foi uma dupla de peso, né, Lucas? Não é verdade, mas espalha que me serve, Mota. Mas é assim, a gente tem que continuar nessa versão aí, porque uma hora pega, né? Isso. Uma hora pega. A gente falou na sexta-feira sobre o neto do Veríssimo, do Érico, o Lucas. Que papelão o Lucas Veríssimo fez, hein? E foi, né? Que papelão! Nem tchau.
Agora, abriu uma discussão lá na parte centro-norte do Brasil sobre a questão, a culpa é só do Lucas Veríssimo, a culpa é do Corinthians, que é acusado pelo Benfica de ter demorado para devolver os documentos assinados, a culpa é do staff do jogador, que teria recebido no dia 4 de janeiro os documentos, o contrato para assinatura, né? Ou foi um leilão e o Benfica que foi o espertalhão da história? Uma coisa é certa, tá? A primeira coisa é que o mercado do Qatar voltando forte, né? Investindo grana forte no zagueiro, 9 milhões de euros. Mas eu, se fosse presidente do Inter, Alessandro Barcelos, eu ficaria atento, porque é uma situação quase que parecida com a do Borré. Pois é. O Aldo Rail comprou o Lucas Veríssimo e um abraço pro Corinthians. Isso. 1 milhão de euros a mais, né? 1 milhão e dobrou o salário. Não tem nada no contrato, liberou o cara e levou. Daqui a pouco é um exemplo que não significa mais nada, né? Claro. Mota, no mundo do futebol não tem santinho, não tem mocinho. O mais bobo bate na mãe no segundo domingo de maio. Ô, Mota, já diria Sérgio Couto, que brilhante repórter, talvez um dos principais repórteres da geração dele, dizia assim, futebol bang bang sem mocinho. Não tem mocinho. É verdade. Entendeu? Cara, o Corinthians está tentando ser esperto em várias negociações porque tem dinheiro e tá certo. O Aldo Rail foi esperto, foi lá e pagou a multa e levou. Agora, eu vou te dizer, a imagem que viralizou nas redes sociais no final de semana, que é a imagem da apresentação da nova patrocinadora do Corinthians, que tem lá o Lucas Veríssimo sorrindo de forma estranha quando é anunciado para ficar. Olha, Mota, eu se fosse torcedor do Corinthians, eu estaria pé da vida, porque aquilo ali é um desrespeito com o Corinthians. Ele já sabia. Um desrespeito. A sorte do Corinthians é ter um excelente treinador, né? E 2 reforços para a zaga também, né? O Gustavo Henrique, que jogou no Santos, foi campeão pelo Flamengo, e o Félix Torres, que estreou bem ontem. Eu gostei também. E o Romero, que fez aquele golaço, né? Ter o Mano Menezes na Casa Mata é uma tranquilidade, né, Mota? Eu notei um... você está sendo sincero? Impressionante. Ele odeia o Mano. Ele vai dormir, ele sonha com o Mano Menezes, que o Mano voltou para treinar o Inter, é o pesadelo dele. Errar é humano, exatamente. Bem lembrado pelo Diogo. Mas fazer é o que tem, né, gente? Não, por favor, não me deixe deprimido agora, né? Em plena segunda-feira. Mas é isso, né? Vamos torcer aí. Agora, quem disse mesmo que em bang bang futebol não tem mocinho? É isso aí. Sérgio Couto. Futebol é o bang bang sem mocinho. Perfeita a definição. É aquela história. O mais bobinho dá tapa na cara da mãe no segundo domingo de maio. Calma, Mota, calma. Infelizmente. Um beijo e boa semana pra vocês. Beijo pro Luquinha, hein? Boa semana. Beijão pro Gael. Dei um abraço dele hoje lá de manhã. Dou sim, tá? Dou sim. Beijo pra vocês. Maneira na ripa, né? Porrada nos homens hoje, hein? O bicho tá pegando pra cima da CE Equatorial e da RGE.